Última parada aqui nos carboidratos. No vídeo de agora a gente vai falar sobre polissacarídeos. São polímeros originados a partir da repetição de várias unidades básicas. Lembrando que a unidade básica de carboidrato é o monossacarídeo. A partir de 20, mas normalmente vai chegar na casa dos milhares. O nosso destaque vai ser para os homopolissacarídeos, que é quando, é só você pensar no prefixo homo, né? A gente vai ter o mesmo padrão, a gente vai ter a mesma unidade básica se repetindo. Se a gente tiver unidades básicas diferentes, ou seja, monossacarídeos diferentes, a gente vai ter heteropolissacarídeos. Meu destaque vem para a primeira classe, tá? Alguns exemplos importantes: glicogênio, amido, celulose, quitina. Os dois aqui que têm maior importância em alimentos, foco da nossa unidade, são amido e celulose, tá? O amido ele é o açúcar de reserva energética de vegetais, de algas também, mas vegetais estão mais presentes na nossa dieta, né? E a celulose ela tem função estrutural lá nos vegetais. E ela também compõe a parede celular das células vegetais, de algas, né? Justamente por isso ela tem a função estrutural. Como são diferentes amido e celulose quando a gente pensa nas propriedades, mas como são parecidos quando a gente pensa na sua estrutura? Tem uma diferença minúscula entre eles, e isso daí já vai justificar todas as diferenças de propriedades que eles exibem, tá? Vamos estudar detalhadamente cada um deles. Então aqui, gente, a definição de um polissacarídeo, né, serve para todos. É quando a gente tem um grande número de monossacarídeos, que é a unidade básica, unidos, repetidos. Eles são polímeros naturais. Lá na química orgânica, uma das últimas matérias que a gente estuda no ensino médio, dentro da orgânica, são os polímeros. E normalmente o aluno tende a fazer uma associação de polímeros com compostos artificiais, plásticos, borrachas, teflon, enfim, nylon, são vários materiais que tem uma cara de serem sintéticos, mas a gente tem polímeros naturais. A própria borracha tem a borracha natural, né? E se eu pensar aqui nos polissacarídeos, o poli vem de polímero natural. Ele veio da repetição de monossacarídeos, que eu vou focar aqui no caso daqueles que vêm da definição, aliás, da repetição de unidades de glicose, tá? Primeiro que a gente vai estudar é o amido. Ele é polímero da alfa-glicose. Eu sei que essa aula de carboidratos, né, todas essas são cheias de conceitos, e vocês são alunos aí do curso técnico, portanto, de ensino médio. Eu não quero que vocês assistam o vídeo e saiam com tudo isso decorado. Eu quero que vocês, quando ouvirem falar desse conceito lá para frente, saibam, eu já escutei alguma vez, eu tenho uma noção do que se refere, tá? E eu sei onde voltar e pesquisar em livros, e como eu disse, né, nessa aula também é uma fonte de pesquisa para vocês. O que for mais importante, que é essencial que vocês decorem, eu vou ressaltando, tá? Mas não se espantem com a quantidade grande de conceitos. Só relembrando, eu já mostrei essa imagem para vocês em vídeos anteriores. A alfa-glicose é uma glicose em estrutura cíclica. Lembra dessa estrutura de cadeia fechada? A glicose em solução aquosa, não só ela, mas como outros monossacarídeos, elas têm uma tendência a fechar a cadeia. O carbono 5 vai lá reagir, no caso a glicose, com o carbono 1 e fecha a cadeia. E aí, dependendo da posição da hidroxila no carbono 1, que tem o nome de... Opa, fechei sem querer. Nome de carbono anumérico. Pode esquecer esse termo, tá? Se ela estiver para baixo do plano, vai ser alfa-glicose. Se ela estiver para cima do plano, beta-glicose. Isso aqui tem a ver com isomeria cis e trans, tá? Isomeria cis e trans também acontece em compostos de cadeia fechada, não só naqueles que têm dupla ligação. Então, o amido vai ser um polímero de glicose nessa configuração. Configuração alfa, tá? Ou seja, a hidroxila está para baixo do plano. A celulose, lá na frente a gente vai falar dela, vai ser um polímero da beta-glicose. Muito bem. O amido está presente em grãos, em raízes, mandioca, milho, em frutas também, a batata aqui também, né, uma raiz. Em outros grãos, por exemplo, arroz, feijão,
Essa imagem tem vários exemplos aí, né? Em derivados da farinha, né? Produtos em que você vai empregar a farinha na fabricação, então lá, o macarrão, o pão, todos esses aqui, tá? E ela não tem um sabor doce, ao contrário dos monossacarídeos, que todos, em maior ou menor grau, têm a propriedade da doçura, tá? Você pode estar pensando, professor, mas a batata não, a banana é doce, verdade, mas ela é doce por causa de outros carboidratos que estão ali, em especial a frutose, tá? Lembre-se que o amido não tem sabor doce, mas como ele é um polímero de glicose, quando ele é quebrado, o nome dessa reação é hidrólise, já vai ter um slide para falar disso, ele vai reestabelecendo as unidades básicas, que são unidades de glicose que tem característica doce, beleza? Então, se você deixar, isso aqui todo professor de ciências dá esse exemplo quando fala de carboidratos lá, né? Deixar, por exemplo, um pedacinho de macarrão ou um pedacinho de batata, eles não podem estar temperados, né? Cozidos de preferência. Deixar na sua boca, vai começar a aparecer um sabor ligeiramente doce, porque lá na sua boca você tem a amilase salivar. Ela está presente praticamente, principalmente, né, na saliva e no pâncreas, que são os lugares onde ela vai ser secretada, beleza? Então a digestão do amido já começa na boca, e a digestão dele envolve quebrar esse polímero em unidades menores, que são as unidades de glicose. E justamente pelo fato dela poder ser quebrada, né, hidrolisada é a reação de quebra do amido, a gente consegue usar alimentos ricos em amido como fonte energética, porque ele vai originar a glicose durante seu metabolismo. E glicose a gente já sabe que é a melhor fonte energética para o ser humano, né? Olha, aqui um pouquinho mais de química aprofundando, né? A gente já sabe que vai ser a alfa-glicose que vai participar dessa polimerização, mas a forma como ela se conecta pode ser de duas maneiras. Entre os carbonos 1 e 4, gente, eu estou falando da polimerização de uma glicose com a outra agora, tá? A gente pode ter a ligação do carbono 1 com o carbono 4, ou a gente pode ter a ligação do carbono 1 com o carbono 6, tá? Mas sempre na alfa-glicose, quando estiver falando do amido, beleza? Muito escuro aqui. A ligação alfa 1,4 é essa que eu estou mostrando para vocês aqui. Ó, o carbono 1, tá mostrado. Gente, vocês não vão decorar essa fórmula, fique tranquilo, tá? Entre o carbono... Meu cursor sempre some. Carbono 1 de uma molécula da glicose e carbono 4 de outra molécula, tá? Aqui na outra, carbono 1 e carbono 4. Essa é a ligação alfa 1,4. E esse polímero, essa sequência carbônica, né, essa sequência de moléculas, é chamada de amilose, beleza? Então, essa parte do polímero é chamada de amilose. E aí, quando você faz ligação além da 1,4, que ela continua acontecendo em todos os casos, mas você também insere um novo tipo de ligação, que é a ligação entre o carbono 1 e o carbono 6, aí você tem um outro tipo de polímero que é amilopectina, beleza? Amilo tem a ver com amido, é daí que vem, beleza? A gente tem então essas duas possibilidades. Percebam que quando você faz entre o carbono 1 e o carbono 6, ele dá uma ramificada legal aqui, vai mudar a cara totalmente. A amilose ela tem uma cara mais linear. Olha aqui uma sequência de ligação alfa 1,4, onde eu passo o mouse. Tá vendo que ela vai ficando mais linear? Tô falando no fato de fazer curva. Curva é uma coisa, mas não tem ramificações. Olha, compara com a amilopectina, ela tem vários bracinhos saindo ali, né? Ela tem ramificações. E essas ramificações são justamente por causa da ligação alfa 1,6, tá? No amido tem os dois. Tem a amilose e tem a amilopectina. Se você tiver mais de um ou de outro, você pode ter amidos com diferentes propriedades. Amido, gente, é um tema muito amplo. Tem livros dessa grossura aqui que falam só sobre o amido. O assunto é muito grande mesmo. Então, outra coisinha, outra consideração a respeito das suas propriedades muito interessantes é que o amido ele sempre vai ter uma estrutura que é altamente hidratada. Ele se liga muito fácil com a água. Então, aqui vocês vão precisar se lembrar da química de alimentos 1.
quando a gente falou da química da água. As moléculas de água interagem entre si por ligações de hidrogênio. Então, compostos que são solúveis na água normalmente conseguem, quase sempre, conseguem fazer ligações de hidrogênio, exceto os sais. Os sais interagem de outra maneira. Tá? Então, quem é muito solúvel na água, é muito provável que seja capaz de fazer ligação de hidrogênio com ela, exceto os sais. Tá? Quem que faz ligação de hidrogênio? Qualquer composto que tenha um hidrogênio ligado ou a flúor, ou a oxigênio, ou a nitrogênio, e que seja polar, obviamente, né? Então, se você reparar, você vai ver que a gente já tem visto desde o primeiro vídeo de carboidratos que os açúcares, de maneira geral, eles estão cheios de hidroxilas, OH, ou seja, é hidrogênio ligado ao oxigênio. Então, as hidroxilas do amido são capazes de interagir muito bem com a água, por isso que o amido vai se hidratar com muita facilidade, tá bom? E aqui, para finalizar amido, eu estou falando da reação de hidrólise dele. Tá? Então você vai pegar aqui uma fórmula grande, N vezes, sei lá, às vezes milhares de vezes a glicose sendo repetida, e aí você vai adicionando água. Presta atenção nesse nome aqui, hidrólise é a quebra, lise é quebra, né? Pela ação da água. Se na hora de fazer a polarização, aliás, a polimerização, as moléculas de água vão saindo, se você não entendeu o que eu estou falando, volta no vídeo sobre disacarídeos. Eu falei lá da ligação glicosídica. Quando você une 2 monossacarídeos, tem que sair uma molécula de água. É lá que eu expliquei isso, tá? Para formar a ligação glicosídica, é necessário que a molécula de água saia. Aí você vai ter a combinação de 2 monossacarídeos. Na polimerização é a mesma coisa, só que são vários monossacarídeos se unindo. Então são várias moléculas de água saindo. Tá? É N-1, porque se eu tiver 1000 unidades de glicose, eu vou ter 999 moléculas de água. Por que é diferente? Porque para unir 2 moléculas, as 2 primeiras, sai uma molécula de água. Tá? Então depois, para cada unidade de monossacarídeo que entra, também sai uma molécula de água. Por isso que sempre vai ser uma unidade a menos de água em relação ao número de glicose. Se eu tinha 1000 unidades de glicose polimerizadas, terei 1000 unidades de glicose isoladas que estarão prontinhas para te fornecer energia. Isso daqui começa a ser feito no seu organismo já na boca, porque a saliva tem a pitialina, é o nome comum dela, que nada mais é do que a amilase salivar, uma enzima que vai degradar o amido.